Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo que pode parecer bobinho, mas não é não. Hoje eu vou dar 7 dicas, 7 opções de plantas para vocês que suportam muito bem, tá? A falta de água. Ou seja, essa época mais seca do ano, as chances são de que essa planta sobrevive, tá? Muito sobreviva, sabe? Muito melhor do que a maioria das plantas que precisam de regas regulares, né? Então, primeira plantinha aqui para vocês, né, é a vinca. Já estou começando aqui com uma planta que é florífera, né, que é bem abundante em flores, que tem diversas cores e a depender, né, do tipo de solo que ela está plantado, ela de fato sofre um pouco. Essa aqui em casa, por exemplo, ela tem sofrido bastante porque este solo que ela está aqui é um solo, né, mais arenoso e por isso retém pouca água, então ela acaba sofrendo um pouco. Já aconteceu aqui, inclusive, dela ter até mesmo, né, pulgão, cochonilha, porque ela acaba sofrendo muito estresse por falta de água, acaba murchando e por isso ela não se desenvolve tão bem e fica propensa aí, né, ao aparecimento dessas pragas, tá? Porém, ela é uma planta bem resistente, né, ao calor, ao clima quente do Brasil e até mesmo nas épocas mais secas, ela requer menos água do que a maioria das plantas aqui do meu jardim, tá? E se ela tiver num solo, né, um solo mais argiloso, né, ela ainda retém, ela sobrevive ainda melhor do que num solo arenoso, como é o caso aqui, né? E é uma plantinha muito querida, muito amada, muito fácil de encontrar mudas, né, em viveiros, floriculturas e também sementinhas, né, para você comprar e semear em casa, até porque ela germina muito facilmente, ela parece as plantas que são nativas do nosso país. Essas então para vocês aqui são as nossas queridas vincas, né? São as Cataranthus roseus. Esse é o nome científico dela. Já aqui, né, eu joguei um pouquinho de água nela, que hoje na verdade foi o meu marido que jogou de manhã e ainda tem gotículas de água aqui nela, porque ainda é cedo, né, o sol ainda não apareceu. Apareceu, mas ainda tá lá, né, lá bem longe ainda no leste, o sol tá bem fraquinho. Essa daqui, gente, é uma espirradeira. Eu vou mostrar duas espirradeiras aqui no meu jardim para vocês, porque vocês, não sei se vocês conseguem perceber bem no vídeo, mas eu acho que sim, que essa daqui, olha, ela tem uma folhagem, um verde bem escuro. Deixa eu mostrar a outra agora para vocês. E essa daqui tá com uma tonalidade de verde aqui na folhagem dela, um pouco mais clara, tá? E por que isso? Vocês podem pensar de repente que é porque essa daqui, né, esses galhos aqui que apareceram são mais jovens, tá? Mas não são. Aqui é porque aqui ela tá muito mais exposta ao sol, tá? Por isso ela tem essa tonalidade, um verde um pouquinho mais claro, tá? Quando ela tá bem exposta ao sol, ela floresce muito mais. Essa daqui, por ela ser bem jovem, ela ainda não tem muitas flores, mas aqui nesse galho, olha, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho, né, uma vagem de onde ela floresceu esse ano, né? E sobrou essa vagem. Aqui eu tenho mais uma vagem pequenininha, né? E tem ainda alguns botões aqui que provavelmente ainda vão se abrir. Aqui neste galho, né, ainda tem uma florzinha dela aqui, para vocês reconhecerem. Ela não é uma planta difícil de encontrar no Brasil, pelo contrário, você encontra em viveiros, floriculturas e você pode fazer a muda em casa também a partir de podas, né? Ou mesmo se você pedir uma muda para uma amiga, até porque muita gente poda ela anualmente, porque ela realmente ela não é chamada de espirradeira à toa não. Após a poda, ela espirra galhos por todo lado que floresce muito bem, né, quando os galhos se desenvolvem. E muita gente não sabe, mas ela é da mesma família da vinca que eu acabei de mostrar para vocês as flores, né? Da mesma família, tá? Inclusive da mesma família da rosa do deserto também, que eu vou aproveitar e vou mostrar, já que já mostrei duas da mesma família, a Poscinaceae, e vou mostrar a terceira, tá? Então, essa planta aqui vocês podem ver pela folhagem dela que ela está muito bem, tá? Mesmo, né, com a falta de água dessa época do ano, que não chove,
né? Ela está tão bem quanto na época chuvosa, tá? Vocês podem ver que as folhas estão verdinhas, estão ótimas. Ela é uma planta que tem um certo leite, né? Quando você retira uma folhinha dela, sobra um certo leite, e ela é uma planta muito, muito resistente tanto ao sol quanto à falta de água. Vocês podem ver que ela tá meio molhada aqui, né? Porque mesmo a gente não deixa ela sofrer só porque ela suporta, não. Porque quando ela suporta a falta de água, não quer dizer que ela não goste de regas, tá? Ela gosta, mas se você não regar também, ela vai resistir muito bem. É isso que eu quero dizer, tá bom? E aqui eu tenho uma querida rosa do deserto, um rosinha bem clarinho, super mimosa. E essa plantinha maravilhosa, tá? Ela é muito resistente ao sol e todo mundo sabe disso, né? E ela é muito resistente também à falta de regas, né? Não quer dizer também que ela não goste de regas, tá, gente? Ela vai muito melhor quando ela tem, né, uma rega regular. Por quê? É igual toda planta, se ela não sofrer estresse hídrico, ela vai se desenvolver plenamente. Ó, já essa daqui, por exemplo, ela está florida aqui há meses na minha casa. Eu estou esperando passar a florada dela para poder fazer uma poda, mas sempre que eu olho para ela, eu fico com dó de podar, porque ela tá sempre com florzinhas, tá? Após uma adubação perfeita que eu fiz, ok? Ela respondeu muito bem e está sempre com florzinhas, né? Essa rosa do deserto. Se eu rego ela, sim, faço rega sim, tá, gente? Mas se eu não tivesse regando ela, ela não teria morrido, tá? Às vezes, muitas plantas, se você não regar ela, com uma semana você perde a sua plantinha. Ao contrário da rosa do deserto, que você pode viajar por um mês, quando você chegar, ela ainda vai estar firme e forte lá. Às vezes pode estar até florida. Então é uma espécie de planta muito resistente, tanto ao sol, né, quanto a quem não tem muito tempo para ficar regando as plantas todos os dias. E aqui uma querida Zamioculca, que é uma outra plantinha, tá? Que muita gente acha que essa planta gosta de água, tá? E na verdade é o contrário. Essa daqui é uma planta que não gosta tanto assim de água, tá vendo? Ó? Ela é uma plantinha com esse aspecto suculento, tá? Tem essa folhinha mais carnosa, mais grossinha, tá vendo? Tem esse brilho, tá vendo? Invernizado. Isso daqui, ela tem esse caulezinho mais grosso, inclusive ela tem uma batata lá dentro, né, do substrato, da terra, que é justamente para reter a umidade. E por ela ser assim, ser uma planta de sombra, então naturalmente ela fica mais protegida do que as outras, e assim ela fica, né, com o substrato úmido por mais tempo. Então a Zamioculca é uma planta que precisa, né, de rega menos frequentes. Inclusive ela apodrece as raízes e a batata dela se ela for se ela ficar úmida, né, com muita frequência. Então você pode fazer uma rega generosa nela e aguardar vários dias para você fazer a rega novamente. E ela também é uma daquelas plantas que você vai viajar e não precisa deixar ela com a vizinha, com a amiga para cuidar para você, porque você pode ter certeza, você vai ficar 15 dias, um mês fora de casa, e quando você chegar, talvez ela esteja com sede, mas certamente ela vai estar viva, não vai ser a falta de rega que vai matar ela assim tão facilmente, não. Olha o brilho dessa folhagem, né, gente? E justamente esse verniz aqui, olha, nessa folhagem, é um verniz já para proteger essa plantinha, né? Para reter a umidade dela, para ela ficar com essa água aqui dentro dessa folhinha por mais tempo, tá? Então ela tem aí, né, vários aspectos, várias tecnologias próprias que ela se desenvolveu aí ao longo do tempo, né, de milhões de anos, para poder, né, sobreviver aos dias mais difíceis, né, com menos água. É uma planta muito linda, muito ornamental, e ainda por cima é uma planta muito resistente. Eu amo quando ela tá assim, gente, ó, soltando uma folha nova. E outra planta bem resistente também, né,
é aqui a nossa querida espada de Santa Bárbara, ou espada de São Jorge, espada de Iemanjá, língua de sogra. Eu não sei como vocês chamam essa plantinha aí na região de vocês, tá? Mas aqui ela está num vaso redondo, eu tenho várias dela aqui na minha casa, né? Essa com a borda amarela é a espada de Santa Bárbara, como a gente chama aqui na região, tá? Tem também quem chama de espada de São Jorge. Mas aqui na nossa região nós costumamos chamar de espada de São Jorge essa daqui que é toda verdinha aqui, né? Só com esses rajadinhos aqui. Então essa daqui é a espada de São Jorge, inclusive tá com uma haste floral aqui, como vocês podem ver, né? Ela vai produzir flores na primavera deste ano. Ok, gente? Então, essa planta tão linda, né? Que é muito, muito, muito resistente. Tá aqui nessa bacia aqui. E eu fiz uma rega nela hoje aqui. Mas é uma planta que é absolutamente perfeita, tá? Para você que de repente não tem o hábito aí de regar suas plantas todos os dias, não tem tempo, né? Tem filho pequeno, não sobra tanto tempo assim, trabalha fora. Então é uma planta linda e muito fácil de cultivar, tá? É uma planta muito exótica, né? Não tem classe social, todo mundo ama essa plantinha, até porque ela é considerada aí uma planta mística, uma planta que é utilizada, né, como proteção da casa. Aqui nesse vaso eu estou utilizando ela e recentemente eu coloquei aqui, né, algumas folhas, alguns galhos, né, de trapoeraba roxa e também aqui lágrima de bebê que vai ficar descendo aqui no vaso, porque essa planta ela pode ser consorciada com outras plantas, né? E eu recomendo inclusive que se você for plantar ela, que cultive em vaso mesmo, porque quando você planta ela no jardim, no chão, ela fica muito bonita, mas se ela não tiver alguma coisa para conter ela, uma calçada, né? Ou mesmo alguma coisa para conter ela, uma coisa que seja bem resistente, ou mesmo um limitador de grama que seja, ela acaba virando uma grande colônia sem fim e vai tomando conta do pedaço. Ela é linda, né, gente? Mas a gente não quer um jardim que tenha somente espada de São Jorge, certo? E aqui, para não dizer que não falei das plantas comestíveis também, tá? Eu tenho a cebolinha. E a cebolinha, apesar desse aspecto frágil dele, né? Dessa folhinha que até o vento acaba dobrando, é uma planta muito, muito resistente, tá, gente? O que acontece é que, se você não tiver um substrato rico em matéria orgânica, não vai se desenvolver tão bem, né? E também, se você colocar ele num local sombreado, não é o ideal. A maioria das cebolinhas requer sol pleno, tá, gente? Aqui na minha região, todas as cebolinhas que vão bem precisam de sol pleno. E, claro, né, quando é uma cebolinha, né, que recebe água, aqui na minha região, aqui em casa, eu rego ela diariamente, tá, gente? Um dia ou outro que eu não tenho tempo e não rego ela. Mas essa cebolinha recebe água todos os dias. O que não quer dizer que se eu deixar ela sem água por muito tempo, que eu vou perder ela tão rápido. Não. Se eu for viajar, essa é uma das plantas que eu não me preocupo tanto assim. É claro que ela vai sofrer, vai ficar, né, com uma folhagem um pouco mais fina e vai diminuindo, ela vai minguando sim, tá, gente? Mas é uma planta que resiste se for só um pequeno espaço de tempo, de repente 15 dias, um mês, que você ficar sem regar ela, ela vai resistir. Isso só não pode, né, se tornar um hábito, como as plantas que eu mostrei para vocês até agora, elas não se importam mesmo. Mas a cebolinha, se for somente uma vez no ano que você fizer isso, ela resiste muito bem, tá? Agora, se você quiser ter cebolinhas bem grossas, bem verdinhas, né? Com esse aspecto bonito, aí sim, você precisa fazer regas nela com frequência, ok? E aqui para vocês a nossa última plantinha, tá? Que é uma primavera que está começando a florir. Deixa eu mostrar um pouco da folhagem dela para vocês, né? Está começando a florir. Ela é uma planta bem jovem, uma planta trepadeira muito utilizada em pergolado, caramanchão ou mesmo prostrada em cercas e muros, né? É uma planta que é nativa do Brasil, que dá uma florada incrível. Ó. Tô só com um cachinho dela aqui na minha mão, ó, um cachinho bem pequenininho de flores, porém é uma planta maravilhosa.
Olha, mais lá em cima, como vocês podem ver, olha, em contraste ali, né, com o céu azul, tem algumas florzinhas que estão aparecendo lá. São as primeiras aqui também, tá? Desse galho aqui que já está acima do muro. Mas a primavera é uma planta tão resistente à falta de rega que justamente na época mais seca do ano é onde ela começa a florada mais espetacular dela. Então, essa é uma plantinha que eu recomendo para você, tá? Claro que se você for cultivar ela em vaso, ela não vai crescer tanto igual tá essa daqui. Se for um vaso grande, ela vai crescer um pouco mais, mas se você quiser que ela cresça muito mesmo, então você precisa cultivar ela, né, diretamente no canteiro para ela ter espaço ilimitado para as raízes dela se desenvolver chão adentro. Existem diversas cores, né? Aqui em casa eu tenho 4 cores dela e quando estiver, né, na primavera, tiver com as flores bem cheias, eu mostro para vocês em outro vídeo, ok? E eu poderia mostrar para vocês diversas outras plantas, né? Nem cheguei a mostrar para vocês as suculentas, por exemplo, que são bem resistentes. Aliás, elas odeiam ficar encharcadas. Ou até mesmo as plantas bulbosas, né, que são também já uma estrutura justamente para resistir à seca naturalmente, como por exemplo os caládios, né, que são bem conhecidos no Brasil. Mas para esse vídeo não ficar mais comprido do que já tá, eu vou finalizar por aqui e vou deixar para um outro vídeo essas outras plantinhas, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, né? Porque na hora de você escolher a sua plantinha, você vai escolher de uma maneira inteligente, sabendo o motivo, sabendo que você consegue cultivar aquela plantinha, que ela é adequada para o seu estilo de vida, para aquilo que você pode oferecer para ela, seja em sol, seja em substrato, seja em regas. Ok, gente? Então, olha, beijo para vocês, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.